Você já conhece a nova treta que está acontecendo publicamente no Real Madrid? É o seguinte, ontem o Real Madrid jogou mais uma partida de La Liga, apenas cumprindo tabela, já que o campeão já é o Barcelona. Real Madrid recebeu no Santiago Bernabéu o Real Oviedo e venceu pelo placar de 2-0. Kylian Mbappé foi para esse jogo, lembrando que ele não tinha jogado a última partida contra o Barcelona porque alegou que estava machucado. Para o jogo de ontem contra o Real Oviedo, o técnico Álvaro Arbeloa montou uma dupla de ataque com Vinícius Júnior e Gonzalo Garcia, ou seja, o Mbappé começou o jogo na reserva. Foi entrar no decorrer do segundo tempo apenas aos 24 minutos. E quando o Mbappé entrou em campo, ele foi vaiado por todo o Santiago Bernabéu. É um momento em que o Mbappé tem sofrido com muitas críticas na Espanha, porque muitos torcedores do Real Madrid acreditam que o time passou a desandar a partir do momento que contratou o Mbappé. Então ele foi vaiado por todo o Bernabéu, mesmo sendo de maneira disparada o artilheiro do time na temporada. Quando acabou o jogo, o Mbappé até acabou participando da jogada do segundo gol do Real, marcado pelo Bellingham. É claro que a imprensa toda queria saber qual era a reação do Mbappé ao ter sido reserva nessa partida. E aí que começou uma grande polêmica, porque o Mbappé passou a publicamente criticar e ironizar o técnico Arbeloa. Ele disse o seguinte: "Hoje não joguei porque Álvaro Arbeloa me disse que sou o quarto atacante do elenco, atrás de Mastantuono, Vini e Gonzalo. Perguntem ao treinador. Eu estava pronto para ser titular." Ainda alfinetando o treinador, o Mbappé disse isso aqui: "Eu não assisto às coletivas de imprensa do Arbeloa. Em casa eu tenho TV francesa, não TV espanhola." Em resposta a essa provocação pública feita pelo Mbappé, o Álvaro Arbeloa deu a resposta dele na entrevista coletiva, dizendo isso aqui: "Eu não disse a Mbappé que ele era o meu quarto atacante. Há 4 dias ele estava ausente para o Clássico, nem sequer estava no banco. Então hoje é totalmente lógico que ele esteja no banco. Eu não tenho problema com ninguém. Eu sou o treinador e eu decido quem joga e quem não joga. Me parece muito bem que Kylian Mbappé pense que na primeira parte da temporada o time tinha estrutura e na segunda parte não. Certamente ele marcou mais gols na primeira parte." Então, olhem só como o clima está péssimo, está extremamente ruim nessa reta final de temporada. Várias coisas já têm acontecido nos bastidores do Real Madrid e agora a novidade é essa briga de egos, é esse conflito entre o Mbappé, que é o principal jogador do time na temporada, querendo ou não, ele foi o artilheiro do time na temporada, e temos do outro lado o técnico Arbeloa, que não continuará para a temporada que vem. É por conta desse tipo de comportamento que todo mundo diz que o Mbappé é um cara que quebra vestiário, que coloca o ego dele acima de tudo. Esse é o momento em que o Real Madrid já não tem mais chance de ganhar nada. Já era, a temporada acabou. Tudo que o Mbappé está fazendo é colocar lenha na fogueira. Esse tipo de comportamento, agora vindo a público, ele explica muito bem por que na época que o Mbappé jogava no PSG, o PSG nunca tinha ganhado a Liga dos Campeões. Vocês imaginam como que o Mbappé deveria ser no dia a dia com esse tipo de comportamento quando ele estava jogando com o Neymar, com o Messi? Devia ser um cara extremamente difícil. Eu sou o Vini Weiner e essa aqui foi apenas a primeira notícia da edição dessa sexta-feira, dia 15 de maio, do Boletim Weiner. Barcelona mira atacante brasileiro. Hoje, o Barcelona já conta com um brasileiro no seu elenco e, por sinal, é um jogador importante na nossa seleção, o Rafinha. Só que além de contar com o Rafinha no time, o Barcelona para a próxima temporada pode acabar contratando um outro atacante da seleção brasileira. Com a provável saída do Lewandowski, que não terá o seu contrato renovado, informação do portal do GE e confirmada também pelo jornal catalão Mundo Deportivo, é de que o Barcelona tem interesse na contratação do João Pedro, atacante que fez uma ótima temporada vestindo a camisa do Chelsea. Mesmo com as oscilações do Chelsea, os números do João foram muito bons e por isso agora o Barça está cogitando e trabalhando nos bastidores pela sua contratação. De acordo com o GE, informação do jornalista Caio Mota, o Barça está intensificando as conversas pelo João Pedro e o negócio pela contratação dele
pode chegar na casa de 100 milhões de euros, que é um valor hoje um pouquinho mais complicado e inacessível para o Barcelona, que atravessa problemas financeiros. O Chelsea, por sua vez, não vê com bons olhos a possibilidade de negociar o João. Eles o enxergam como um jogador importante para o projeto de médio e longo prazo do clube, e não à toa, quando ele foi contratado do Brighton, ele assinou um contrato até 2033. Então o Barça até tem esse interesse no João Pedro, mas tirá-lo de Londres não será uma tarefa fácil. Ele tem só 24 anos, são 48 jogos na temporada pelo Chelsea, 20 gols e 9 assistências. Hoje, os atacantes que fazem parte do elenco do Barcelona, eles são extremamente potencializados pelo estilo de jogo do Hansi Flick. Então podem ver que os números de Yamal, Rafinha, Ferran, Lewandowski, Rashford são absurdos. Se o João Pedro jogasse no Barcelona, os números dele provavelmente também seriam. Agora eu preciso trazer a minha opinião, obviamente, em relação aos valores. Na minha opinião, o João Pedro está longe de valer 100 milhões de euros. Isso não significa que ele não seja um bom jogador. Eu acho o João Pedro um bom jogador. Agora, 100 milhões de euros, eu acho que de fato ele não vale. Se o Barcelona chegar ao ponto de pagar 100 milhões de euros no João Pedro, vai estar dando um tiro no pé. Já que você chegou até aqui no vídeo, não esqueça do seu like, ele apoia muito o meu trabalho. E te convido também a se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Estamos rumo a 1,5 milhão de inscritos. Valeu! Deschamps não convoca Camavinga. Ontem foi dia do anúncio da convocação da seleção da França para a Copa do Mundo. Inclusive, se você não sabe ainda quais foram os convocados, eu fiz um vídeo ontem só falando sobre essa convocação, analisando nome a nome. Você pode depois conferir clicando no cardzinho aqui em cima. Uma das ausências mais sentidas dessa lista do técnico Didier Deschamps acabou sendo o volante do Real Madrid, Eduardo Camavinga. A imprensa francesa já vinha especulando a possibilidade de ele não ser convocado para a Copa, porque ele já vinha sendo considerado meio que a sexta opção para o meio-campo. Então, no fim, quem que o Deschamps acabou levando para a Copa para a posição do meio-campo? O Koné, que joga na Roma, o Kanté, do Fenerbahçe, o Rabiot, do Milan, o Tchouaméni, que joga também no Real Madrid, e o Zaire Emery, do PSG. Camavinga acabou ficando de fora. E o Didier Deschamps, de certa forma, justificou por que não convocou o Camavinga, falando o seguinte: Camavinga fora da convocatória da Copa do Mundo? Ele está saindo de uma temporada difícil, em que não jogou muito, com muitos problemas de lesão. Ele ainda é jovem. Eu tenho escolhas a fazer, uma estrutura para a minha lista. É claro que por conta do nome que o Camavinga tem e da grife de jogar no Real Madrid, muitos vão mesmo questionar a ausência dele nessa lista da Copa do Mundo. Mas quem acompanhou de mais perto a temporada dele no Real Madrid sabe que realmente ele não merecia uma convocação para a Copa do Mundo. Ao longo da temporada, o Camavinga teve mesmo muitas lesões no Real Madrid, e como se isso já não fosse o suficiente, ao longo da temporada ele virou praticamente a última opção do meio-campo do Real Madrid. Todo mundo jogava e ele ficava na reserva. Então ele viu o Tchouaméni jogar, o Valverde, até o Pitarte foi promovido da base, subiu para o profissional e passou na frente dele nessa fila. Então, se ele já era colocado como última opção para o meio-campo do Real Madrid, seria natural que isso acontecesse também na seleção da França. Neuer pode jogar a Copa. Manuel Neuer pode partir agora para a sua 5ª Copa do Mundo, representando a seleção da Alemanha. E essa é uma grande novidade porque até um mês e meio atrás, ninguém levantava essa possibilidade lá na Alemanha. Porque a relação entre o goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não é bom. E até por isso, depois que a Alemanha perdeu a Euro em 2024, o Neuer acabou tomando a decisão de se aposentar da seleção. O Neuer, oficialmente falando, está aposentado da equipe nacional. A relação entre Neuer e Nagelsmann não era boa na seleção alemã e não era boa também quando o Nagelsmann foi treinador do Bayern de Munique. Só que agora o cenário mudou. A Alemanha sabe que precisa de um goleiro experiente para a Copa do Mundo e a torcida, de uma maneira geral, tem aclamado pela convocação de Neuer, que mostrou agora nessa reta final de temporada pelo Bayern de Munique que segue em um altíssimo nível. Ele foi muito bem, por exemplo, nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e foi bem também na semifinal contra o Paris Saint-Germain. Eu estava exatamente atrás do gol
em que o Neuer jogou no segundo tempo do jogo da volta contra o PSG. Ele pegou ali 2 bolas do Doué e uma do Barcola, que eu enxergo que de fato só ele poderia defender. Ele é um goleiro muito diferenciado e está ainda em alto nível mesmo aos 40 anos. Então agora vem a informação do jornalista Florian Plettenberg de que o técnico Julian Nagelsmann deu o braço a torcer, mesmo sem ter uma boa relação com o Neuer, e colocou o histórico goleiro do Bayern de Munique na sua pré-lista de 55 nomes. Então, ele tem, obviamente, agora a possibilidade de estar na lista final. Para a Alemanha, seria ótimo. O Neuer é muito melhor aos 40 anos do que qualquer outro goleiro alemão. Resultados da Copa do Brasil. Ontem chegou ao fim a 5ª fase da Copa do Brasil. Vamos aos resultados? Vamos ver quais times que passaram para as oitavas de final? A Chapecoense virou no agregado para cima do Botafogo. Venceu ontem por 2-0 e com 2-1 no agregado passou para a próxima fase, com direito a gol de Yannick Bolasie. No duelo dos Atléticos, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense empataram em 0-0. Como o primeiro jogo também havia sido 0-0, nos pênaltis o Furacão acabou levando a melhor. Venceu por 4-1, com direito ao goleiro Santos pegando uma cobrança. Quem se classificou de maneira tranquila foi o Grêmio, que tinha vencido Confiança por 2-0 na partida de ida e ontem fez 3-0 mesmo fora de casa, totalizando 5-0 no agregado, com 2 gols de Martin Braithwaite. Outro que venceu de novo, venceu a ida e venceu a volta, foi o Corinthians, que ontem fez 1-0 no Barra de Santa Catarina, totalizando 2-0 no agregado, com mais um gol de Yuri Alberto. Tivemos ainda ontem CRB e Fortaleza empatando em 0-0. Fortaleza acabou passando de fase porque havia vencido por 2-1 na partida de ida. E olha que ontem o Fortaleza ainda perdeu uma penalidade. E o último jogo da 5ª fase foi entre Vitória e Flamengo. E o Vitória eliminou a equipe do Flamengo. O Vitória venceu por 2-0, uma grande classificação com direito a um outro golaço do Eric, que já tinha feito um golaço também na partida de ida. Com a vitória da equipe baiana por 2-0, ficamos com 3-2 no agregado. Flamengo fora da Copa do Brasil, logo na 5ª fase. Yuri Alberto quer sair do Corinthians. Como eu falei para vocês, ontem Yuri Alberto marcou mais uma vez com a camisa do Corinthians. Foi do Yuri o gol da vitória do Corinthians sobre o Barra de Santa Catarina. Um belo gol por sinal. Depois do jogo, o Yuri surpreendeu a todos ao anunciar que quer sair do Corinthians agora na janela do meio do ano, durante a Copa do Mundo. Deixou claro que conversou com a diretoria, conversou com a sua família e que agora seria o momento de um novo desafio. O camisa 9 do Corinthians falou o seguinte: foi um pedido meu. Eu queria nesse meio do ano buscar novos objetivos. A gente vai ver. Até o fim da Copa, a gente vai ter quase 2 meses para resolver isso. Se depender da minha vontade, vou buscar outros ares. Fora do país. Claro, não sou louco. Com esse não sou louco, ele quis deixar claro que ele não jogaria em um outro time do Brasil, sair do Corinthians para jogar em outra equipe, mas deixou claro que quer sair para jogar em outro país. Lembrando que, no começo desse ano, o Yuri, junto com o seu staff, eles tinham acertado a cidadania italiana do Yuri. Então isso facilita muito para que agora, no meio do ano, ele vá jogar na Europa e possa, eventualmente, até jogar no futebol italiano, onde o nome dele passa a ser cogitado para defender a seleção da Itália. É isso mesmo, estão cogitando que o Yuri Alberto possa se naturalizar para servir a seleção da Itália, pensando no ciclo da Copa de 2030. Caso o Yuri realmente saia, fica o desafio para o Corinthians de encontrar um substituto à altura. Porque o Yuri, eu sei que muitos consideram que tem alguns lances bizarros, que tecnicamente às vezes deixa a desejar, mas ao mesmo tempo eu acho que é um bom atacante. Faz gol de perna direita, de perna esquerda, é um jogador rápido, faz gol de cabeça, faz gol em clássico, já fez gols em jogos decisivos. Então você perder um jogador com esse perfil, com essas características e ter que encontrar outro no mercado sem você ter tanto dinheiro para gastar, é, como eu disse, um grande desafio. São Paulo busca novo técnico. Na quarta-feira, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, acabou caindo para o Juventude e, como consequência dessa eliminação, o técnico Roger Machado acabou sendo mandado embora, o que todo mundo já imaginava. Agora, precisando de um treinador, o São Paulo está tentando recorrer a um nome que já foi vitorioso e mandou muito bem na sua passagem pelo clube. O São Paulo, de acordo com o jornalista André Hernan e vários outros portais,
está negociando a contratação de Dorival Júnior, que agora até pouco tempo estava treinando o rival Corinthians e no São Paulo foi campeão da Copa do Brasil de 2023. Ele acabou saindo do tricolor apenas para treinar a seleção brasileira. Então a impressão que o Dorival acabou deixando no São Paulo foi excelente. E agora a ideia é que ele possa retomar esse trabalho, assumindo a partir de onde o Roger Machado deixou. De acordo com o André Hernan, ontem rolou uma reunião em Santa Catarina, onde o Dorival mora, e essa reunião durou mais de 5 horas. O Dorival está disposto a reduzir a sua pedida salarial para poder acertar com o São Paulo. E a definição para ver se ele voltará ou não ao Morumbi pode acontecer ainda nessa sexta-feira. Vou falar para vocês, eu acho que o Dorival pode ser um bom nome para o São Paulo. Não estou dizendo que ele é um técnico revolucionário, um técnico brilhante, mas o Dorival é um cara que eu enxergo que sempre nos times que ele passa, dentro das limitações do que jogam na mão dele, ele consegue desempenhar bem, consegue fazer um bom trabalho e fazer o time ficar minimamente competitivo. Eu acho que eu posso usar o exemplo do próprio Corinthians para poder falar sobre ele. Ele pegou um Corinthians com vários problemas financeiros, sem a possibilidade de contratar, e aí o Corinthians no ano passado, sob o comando do Dorival, conseguiu ainda vencer uma Copa do Brasil. Começou esse ano, venceu uma Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. No próprio São Paulo, em 2023, ele não tinha tantos recursos e com o que tinha, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, despachando no caminho Palmeiras, Corinthians e vencendo o Flamengo na final. Então, todo esse currículo e esse perfil de saber trabalhar com o que tem, o credencia muito bem para voltar para o São Paulo. A precoce eliminação do Flamengo. Eu não poderia, nesse Boletim Weiner, não falar sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo tinha vencido o Vitória na partida de ida no Rio de Janeiro por 2-1. E no jogo da volta, a expectativa é de que o Flamengo pudesse pelo menos arrancar um empatezinho fora de casa para carimbar a sua vaga para a próxima fase. Até porque o Flamengo, por tudo que investiu de novo nesse ano, era apontado como um dos favoritos ao título. Só que o Flamengo acabou decepcionando. O Vitória marcou muito bem, jogou muita bola, contou com uma noite inspiradíssima do seu goleiro e conseguiu ser bem assertivo no ataque. Por que eu digo nessa questão do aproveitamento? Porque o Flamengo, ao longo do jogo, ele finalizou 26 vezes. Então não é como se o Flamengo não tivesse tido volume de jogo ou não tivesse criado. Não, o Flamengo pressionou o Vitória, mesmo fora de casa. Mas não foi feliz nas finalizações, enquanto o Vitória foi muito feliz. Por exemplo, o Vitória encerrou o primeiro tempo com apenas uma finalização no gol do Flamengo. E essa única finalização foi exatamente o golaço do Eric de fora da área, chapando na gaveta, bem parecido com o gol que ele já havia feito na partida de ida, que também tinha sido num chutaço. Com isso, Eric chegou ao seu gol de número 9 nessa temporada. Depois, no segundo tempo, até numa jogada que eu achei que o Rossi falhou, o Luan Cândido acabou se aproveitando e marcou o segundo gol do Vitória. Então o Flamengo não é que não criou. O Flamengo criou, o Flamengo pressionou, mas o Vitória conseguiu defender bem e foi extremamente feliz quando chegou no campo de ataque. Então o Vitória passa, ganha agora o dinheiro da classificação para a próxima fase, uma moral absurda para a sequência do ano. E o Flamengo decepciona, porque é aquilo. O Vitória estava jogando em casa, é claro que tinha condição de reverter, era apenas um gol de diferença. Mas quando a gente fala sobre o Flamengo, que em relação aos outros times do Brasil, a diferença técnica e financeira ela é muito grande, a gente sempre vai esperar mais também, concordam? Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Lembrando que mais tarde, às 7 horas, eu estarei de volta no canal para mais um conteúdo para vocês, porque vocês sabem, a máquina não pode parar. Então é isso aí, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!